Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula e também estamos iniciando a nossa semana de aula. Espero que o final de semana de vocês tenha sido tranquilo, que você tenha se divertido bastante, tenha descansado bastante e que também tenha obedecido, certo, aos mais velhos e que também tenha se cuidado e tenha se hidratado bastante, porque o calor está grande, certo? Então temos que ter muito cuidado para não acontecer uma desidratação, certo? Porque se você fica desidratado, pode ficar doente, certo? Então, essa é a importância de se beber muita água, certo? Então, hoje é segunda-feira, nós vamos iniciar com a nossa aula de português, certo? Então, você vai pegar o livro e vai abri-lo na página 108, certo? Vamos lá. Pegue o livro e abra-o na página 108. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 108, você pausa o vídeo, certo? Como eu sempre digo, e abre ele na página 108, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, viu que nós temos palavras terminadas em esa e essa, certo? Então, vamos lá. Leia junto comigo, certo? Não me deixe lendo sozinho. Leia as frases e observe as palavras destacadas. A alimentação brasileira tem uma riqueza incrível, então preste muita atenção no termo destacado, riqueza. Então, vocês viram, né? Riqueza que vem de quê? De rico, não é verdade? Certo? Que vem de rico e rica, ok? Então, vamos lá. Com a colonização portuguesa, o pão, o queijo, o arroz, os doces e os vinhos foram incorporados à nossa alimentação. Então aqui nós temos o que? Portuguesa, certo? Então, preste muita atenção no termo portuguesa. Portuguesa vem de onde? De Portugal, certo? Então é referente do que tem origem em Portugal, portuguesa, ok? Então vamos ver a diferença da terminação esa e esa, certo? Por exemplo, de riqueza, esse é ZA, ou por exemplo, de portuguesa, esse é SA, certo? Então, essas duas terminações são diferentes, certo? Além da escrita, o som pode até ser parecido, mas aí elas são empregadas em casos diferentes, certo? Então, um é com Z e outro é com S. Então, agora nós vamos ver quais são os casos que elas podem ser empregadas, certo? E quando empregá-las. Então, a terminação esa é empregado para formar substantivos, ou seja, para nomear algo, certo? Que derivam de adjetivos, certo? Então, aqui nós vamos pegar um adjetivo, que é a palavra que dá qualidades, e transformar em quê? Em um substantivo, não é verdade? Ou seja, vamos nomear. Então, se eu tenho rico, então eu digo, ele é rico. Aí eu quero transformar esse rico em um substantivo, certo? Então, o que é que eu digo? Falo de riqueza, certo? Então, porque ele ali tem riqueza, certo? Então, eu vou colocar o quê? O EZA, certo? Então, quando a palavra deriva de um adjetivo, certo? Então, se utiliza o EZA, ok? Se você ficou com dúvida, não entendeu, você me liga, ok? Vamos lá. Esperto. Então, se eu digo que, por exemplo, o homem é esperto, mas se eu digo, quero dizer que ele agiu com esperteza, certo? Eu digo, fulano agiu com esperteza na hora de pedir o desconto. Então, como é que eu vou escrever essa esperteza? Aí você vai ver que esperto é adjetivo, não é? Está dando a qualidade que ele é esperto.
Mas aí, então, quero escrever esperteza e viu que ele deriva de adjetivo. Então, você sabe que as palavras derivadas de adjetivo se escrevem com E-Z-A, certo? E gentil. Então, se eu digo a menina é gentil, então depois eu quero dizer, ela agiu de gentileza com a senhora. Então, como é que eu escrevo? Então, vou ver que derivou do adjetivo gentil. Então, qual vai ser a escrita? Como vai se escrever? Com E-Z-A. Então, ela agiu com gentileza, certo? Então, toda palavra que deriva de um adjetivo, certo? Para se referir ao substantivo, para formar substantivo, se escreve com E-Z-A, ok? Professor, mas e a terminação E-S-A? Vamos ver agora. A terminação ESA é usada para formar o feminino de alguns substantivos. Então, aqui nós vemos que a terminação é SA, certo? Ou então ESA, certo? Você sabe que o S entre vogais tem som de Z. Então, é usada para formar, certo? Para colocar alguns substantivos, certo? No feminino, ok? Por exemplo, o caso de portuguesa. Por exemplo, masculino é português. Aí, se eu quero me referir no substantivo, eu coloco o E, o S e o A. Então, a terminação ESA é utilizada para formar, certo, o feminino de alguns substantivos. Nem todo substantivo, certo, para colocar no feminino vai precisar do ESA, ok? Então, aqui é só para você saber a diferença da terminação do ESA e do ESA, certo? Que tem um é com Z e outro é com S, ok? Vamos para os exemplos. Então, português, que no caso aqui é portuguesa, ok? Que como eu já falei para vocês. E tigre, então o feminino do tigre é tigresa, certo? Do grão-duque, grã-duquesa, ok? Do conde, condessa, certo? Então, alguns substantivos para fazer o feminino, nós colocamos, certo? O E-S-A. Então, sempre quando você for escrever alguma palavra, ok? Se for derivada do substantivo, o que é que você vai colocar? E-Z-A. Ou então, ESA, né? Como se pode ler. Ok? Então, toda palavra que vai derivar do adjetivo, você coloca E-Z-A, certo? Você pode dizer, por exemplo, fulana, você quer dizer, fulana é besta, não fala com todo mundo. Não, você fulana é antipática, não fala com todo mundo, certo? Ou então aquela expressão, só quer ser o que não é. Então, você pode dizer, fulana tem mania de grandeza, certo? Então, escrevendo com E-Z-A, certo? E já para se referir aos femininos de alguns substantivos, se escreve com E-S-A, certo? Então aí você já vai saber que ela não deriva de um adjetivo, certo? E sim está derivando de um substantivo, ok? Então, se você não entendeu, você já sabe o que fazer, certo? Você vai me ligar para retirar todas as dúvidas. Então, agora você vai fazer esse exercício da página 108, certo? Questão 1, 2 e 3. E quando terminar, me mande a foto, certo? Gente, desculpa pelo atraso de hoje, ok? É porque eu cometi um pequeno erro nas gravações das aulas, certo? Mas aí, como eu disse, vamos compensar no final. Então, quando você terminar, ok? Você me manda a foto. E qualquer dúvida é só me ligar.